Olá, amigos do Sena TV. Essa semana muito especial, abertura da Copa do Mundo de Futebol. Mas aqui você sabe, né? O assunto é sempre Ayrton Senna. Então a gente vai trazer um convidado diferente aqui no Paddock dessa semana. Vai ser muito legal o papo com o Ricardo Rocha. Ricardo, obrigado mais uma vez aí. Prazer todo meu. Receber o Sena TV, que hoje não está com a McLaren no fundo, né, pessoal? Vocês viram que a gente está aqui no CT de São Paulo, aqui um cenário diferente. Primeira coisa que eu vou falar com o Ricardo Rocha, que é tetracampeão mundial, né, de futebol, né? Tava lá na Copa de 94. Teve o prazer de participar de uma das campanhas mais memoráveis aí do futebol brasileiro. Como é que vocês se inspiraram no Ayrton Senna, você como jogador e depois também como a seleção? Bem, na realidade a inspiração ela vem total. Vem total porque todo domingo a gente assistia a corrida do Ayrton Senna, né? Realmente era uma pessoa carismática, onde a gente tinha um carinho enorme. Aquilo emocionava muita gente. Era um ídolo, né, de todos nós brasileiros, de todos nós atletas. E eu acho que o Ayrton era uma inspiração para todos nós. É como eu falo, às vezes o jogador, o atleta, ele ganha um título, ele se acomoda. Não, o Ayrton tinha aquela vontade de ganhar, de ser o melhor, mas sem pisar nas pessoas, na humildade, no trabalho, no dia a dia, no grupo que ele se formava. Então tudo isso foi importante pra gente. Eu sei que até já vi entrevista sua falando que teve esse encontro que o Senna deu o toque inicial ali, né? O pontapé inicial no Paris Saint-Germain, um pouquinho antes de vocês embarcarem para a Copa. E aí vocês falaram, brincando assim, bom, a seleção brasileira de futebol é tri, exato, o Senna é tri, em 94 vamos ter 2 tetras. Então você busca o tetra, a gente busca aqui. Como é que foi esse papo? E foi esse papo mesmo, né? E a gente conversou, né? O Galvão apresentou a gente, ele muito solícito, muito educado com todos nós, né? E a gente teve esse pacto, ó, o Brasil tem condição de ser tetra e você também tem condição de buscar. Então, no final disso tudo, vamos fazer um grande jantar, um grande almoço, mas a gente precisa se encontrar. Ali houve um pacto, né? Um pacto que depois não conseguimos realizar, né? Por tudo que aconteceu com ele, né, a sua morte, né, que marcou profundamente. O grupo todo sentiu? Como que você achou que de uma certa maneira... O Brasil sentiu, o mundo sentiu, não é o grupo. O Brasil inteiro sentiu, o mundo sentiu. O maior ídolo brasileiro, na realidade. Sim. É o maior ídolo brasileiro, naquele momento era Ayrton Senna. Você tem um Pelé, mas naquele momento era ele. Uma Copa do Mundo, você é campeão. Vamos dizer, quem são os ídolos? Romário, Bebeto, Dunga, Ricardo Rocha, né? Não, claro, Gilmar Rinaldi, Zete, tanta gente é ídolo, mas ali não, o Fórmula 1 é um cara. Ele tem um grupo por trás, mas é ele. Então eu mesmo na reza eu falei, né? Vamos pelo menos dar essa alegria ao nosso povo, né? Que a gente perdeu um grande ídolo, então a gente está triste, o povo está triste, então vamos pensar nesse título, porque depois de 24 anos e a perda de um grande campeão, eu acho que mais uma perda agora seria um desastre, uma catástrofe. Tem uma curiosidade, né? A primeira vez que o Ayrton pegou a bandeira numa vitória foi numa derrota do Brasil na Copa de 86. Então o Brasil perdeu para a França, né? Foi eliminado em 86 na Copa do México. E ele tinha muitos franceses que tiravam uma onda com ele, ele corria com o motor Renault, era francês. Ele pega a bandeira do Brasil porque ele sabe que os brasileiros vão estar tristes pela seleção brasileira e vai lá e levanta a moral. Quer dizer, então você vê que tem realmente uma conexão do futebol com a Fórmula 1. E o Senna pegou esse momento em que o futebol, digamos assim, estava em baixa, né? E ele acompanhava o futebol. E ele acompanhava o futebol, né? Falava pra gente, pô, quando eu tenho tempo eu acompanho a seleção brasileira, eu acompanho o futebol brasileiro. Não é legal, o esportista ele gosta. Sim. E ele gostava, né? E tudo vem na minha cabeça, aquele pontapé que ele dá, né? Aplaudido de pé pelo estádio, assim, era um cara querido, amado. Então, isso é o Brasil. Todos os jogadores não só lembraram do Ayrton, como vocês fizeram questão de entrar com uma faixa em homenagem ao Ayrton, falando, o tetra é nosso, Senna, né? Isso é muito legal. Como é que foi essa ideia? Gilmar Rinaldi, né? A gente conversando, eu e o Gilmar, a gente precisa fazer uma homenagem, aí, pô, vamos preparar uma fala, aí preparamos lá, e como é que faz? Porque hoje é tudo um fácil, gente. 94 não era o fax. Mandou por fax, então tinha que escrever ali. Era muito tudo. E como difícil. É que chegou a faixa lá? Não, a gente fez lá, deu um jeito. E vocês chegam, né, com a faixa ali, que imagina, num cerimonial de final da Copa, ninguém sabia, porque ela estava enroladinha. Não é tão fácil, você não pode chegar, né, na final da Copa com qualquer coisa, né? Não, chegamos guardadinha, bonitinha, as coisas, né? E claro, acontecendo como aconteceu, a gente foi lá e abriu, mas não tinha como não deixar.
tinha que abrir, eu acho que é uma homenagem nossa, da nossa seleção. Eu imagino que deve ser diferente quando você é um ídolo, né? Vocês lá brigando pelo título mundial de futebol, mas quando vocês encontram um cara como o Ayrton Senna, você vira uma criança, né? Você tá querendo tietar ali o piloto. Olha, foi esse sentimento de vocês? Foi. Você não sabe o que acontece com você. Você muda. Então, quando eu vi o Senna, fiquei meio ali no campo, ali no vestiário, tudinho. Falei, caramba. Então, você é um torcedor. Eu falo sempre, esses grandes atletas, eles não foram grandes atletas, foram grandes homens, entendeu? Não é só o atleta, porque eu conheço muita gente que ganha um pouquinho e meio marrentozinho, então o cara era um ídolo e um ídolo simples, um cara normal, um cara que gostava do Brasil, que amava o seu país. E o Tetra, ele fica com uma mensagem que eu sempre digo, eu acho que o Ayrton foi um dos que falar, o Brasil teve 22 jogadores. Eu acho que o Ayrton foi o 23. A gente sabe que você também tem um trabalho já como comentarista, treinador e também hoje coordenador do São Paulo. Todos esses valores do Ayrton, como é que você também traz como inspiração na hora de construir um bom ambiente, de montar um time? A gestão de pessoas não é assim tão simples, né? Claro, e no caso do Ayrton, ele é sozinho, mas tem, né, o fora, né, da corrida, equipe, né? A sua equipe, é o tratamento do dia a dia, o respeito. Então isso eu agrego muito, o respeito que ele tinha, os valores que ele tinha de um grande campeão, né, o respeito com os funcionários, né, ser um cara dedicado nos treinamentos. A gente tinha, esse grupo tinha de treinar, já vinha sofrido de 90 que não ganhava, então todo um sofrimento. Então a gente sabia que a gente precisava trabalhar muito, né, conversar pouco e exigir mais. Ele era um cara exigente, ele queria, e a gente era isso no grupo, essa exigência, respeitando os valores, né, do ser humano, de cada um, mas a exigência, o máximo de cada um. E me marcou muito aquela imagem de vocês entrando com as mãos dadas. E assim, eu lembro, na imprensa, se bateu muito nesse time, né? Se criticava, antes ali nas eliminatórias mesmo, 93, foi bem difícil. Foi. E vocês parece que se uniram ali. E esse simbolismo de entrar com as mãos dadas. Conta um pouco essa história. Na realidade é o seguinte, a primeira vez que o Brasil perde um jogo de eliminatória foi com esse grupo. 2-0 na Bolívia. 2-0 na Bolívia, então você imagina a pressão. Então a gente começou a ser vaiado em São Paulo, em Minas, em todo lugar. Em 83 eu disputei um título, Sport e Náutico Santa Cruz, um tri-super campeonato. E o nosso time era mais humilde, o Sport, Náutico e Sport era muito mais forte. E a gente dá a volta por cima e é campeão. E na final, eu me recordo que o Carlos Alberto Silva, em 83, Carlos Alberto Silva fala assim, gente, vamos entrar de mãos dadas. Eu era um garoto, tinha 20 anos, então aquilo me marcou. 10 anos depois, em 93, a gente vai jogar no Arruda contra a Bolívia. Em Recife. Em Recife, no mesmo estádio. E aquilo veio na minha cabeça, aquele time humilde. Então a gente tinha sido muito vaiado. E eu falei chamei o Parreira e disse, professor, aconteceu, eu contei a história, ele falou, de mãos dadas, podemos entrar? Ele falou, fala com o Ricardo Gomes, o capitão. Então, quando a gente entra de mãos dadas, o estádio vem abaixo. Primeiro tempo, 5-0. Segundo tempo, Bebeto faz mais um gol, 6-0 para o Brasil. Então, todo jogo a gente fez um pacto de entrar de mãos dadas. Quer dizer, foi o ponto de virada, talvez, ali. Foi o ponto de virada. E você sabe que quando você é campeão do mundo, não sei se era uma lei, mas falava, você tem que descer em Brasília. Certo. Você tem que ir a Brasília. Mas aí, numa conversa, numa gravação, eu falei com o Ricardo Teixeira, falei, eu e Gilmar Rinaldo, se a gente for campeão, tem que descer em Recife. Ele, tá bem, vamos descer em Recife. Então, ali era um pacto também de agradecer ao povo pernambucano, né, ao povo brasileiro, por aquele título. Então, ele desce na minha terra, em Recife. Quando a gente entra no espaço brasileiro, né, no espaço brasileiro, tem 2 caças esperando a gente. Isso é uma honraria para... E aquilo ali, muita gente, a gente chorou bastante ali, porque aquilo, a ficha começa a cair, né? Estamos na nossa casa. Ele dá um rasante perto da praia de Boa Viagem, mas ele fala pra gente... O aeroporto é ali meio próximo, colado. Né? Aí ele fala assim, o piloto, estamos no Brasil, campeão. Aquilo me emocionou muito, porque era a minha terra. Aí Romário sai com a bandeira, né? Brasil, aí ali é o Senna, né? Aquela bandeira... Exato, porque tem é impressionante a semelhança, né? Eu tô te falando, era a ligação dele com a gente. A ligação do Senna com a gente é muito forte. Ricardo, histórias sensacionais essa de você em Recife. Me lembrou um pouco também do GP do Brasil de 91, que o Senna ganha a corrida e para muita gente é a vitória mais especial do Ayrton, pra mim né? Também. E por isso que eu vou te dar aqui um presente em nome do Instituto Ayrton Senna. A gente fez essa campanha no Pulso do Brasil, que em 2016 teve Olimpíadas aqui no Rio.
e todos os atletas olímpicos ganharam, inclusive o pessoal do futebol, do vôlei, e teve muita gente, inclusive no vôlei, que quando eles começaram a usar pulseira, eles conseguiram ganhar a campanha e levaram a vitória. E agora que eu te dei esse presente, fica também o convite para você ir lá no Instituto Ayrton Senna, né? Eu adoro, eu vou mesmo, agora tem que dar o endereço, né? Você tá aparecendo mais. Eu tenho uns amigos meus carioca que me convida pro churrasco na sexta. Mas a gente dá aí na segunda te cobra. Pô, tu não foi lá em casa? Eu digo, pô, tu não me deu endereço. Não, tá convidadíssimo. Vamos lá. O Galvão, a gente estava andando em Paris, né? Eu acho que antes, né? O Galvão tinha um relógio lindo, né? No pulso. Eu falei, Galvão, esse relógio é lindo. Ele falou, foi o Senna que me deu. Eu falei, porra. Aí ele me mostrou, lindo o relógio, né? Então eu falei, Galvão, vamos fazer uma aposta. Se o Brasil for campeão, você me consegue um relógio desse? Ele apertou minha mão e disse, na hora. Na hora. Igual caldo de cana, na hora, né? Eu boto rápido, isso na hora. Eu sempre cobro ele. Né? Vou cobrar aqui de novo. Pô, Galvão, meu relógio, Galvão. Ganhou um tetra pra gente no futebol, Galvão, né? Ô, Galvão, o relógio, aí, o relógiozinho.